Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao programa Cultura Viva. Eu sou a Daniela Bontempi. Quem já conhecia o programa Cultura Viva pela Rádio Web Música Tá na Pista, agora tá vendo a gente aqui, ó, na live. E para inaugurar essa live de hoje, ninguém melhor do que Marco Antônio Boquardi. Que orgulho receber você aqui, Marco Antônio. Seja muito bem-vindo. Olá, Gratidão por Daniela. aceitar. Muito obrigado pelo convite. É um prazer enorme estar aqui no Cultura Viva. É um bom dia para todos. Não são mais espectadores, eu nem sei, são seguidores, essas coisas todas que estão no mundo digital hoje em dia, né, Daniela? São os nossos amigos. Melhor, né? No final são eles sempre que dão É a moral para gente. verdade. É isso aí, Marco. Olha, é uma alegria muito grande estar com uma pessoa que eu tenho uma admiração, assim, também imensa. Marco Antônio é músico, instrumentista, historiador, produtor cultural, professor também de música, né, Marco? Conta um pouquinho para gente, Marco, dessa sua trajetória com a arte, o que que você tem realizado, como que começou, né, esse seu trabalho? Fica à vontade. Obrigado. Então, a trajetória, desde que eu me entendo por gente, talvez sempre fui mordido, picado por essa questão que é a arte, a música, a cultura. A cultura é viva, né? Isso tudo, É, que de pulsante. certa forma, desde que eu me entendi por gente, eu não sabia, talvez, definir muito bem o que era, mas eu senti que tinha isso tudo dentro de mim, desde criança, ouvindo os discos do meu pai. O meu avô era maestro das sociedades musicais aqui do interior, e ao longo Que que eu fui bacana. crescendo, fui desenvolvendo isso tudo com a tradição das sociedades musicais. Meu avô dava aula era regente, né? Estudava com ele, e depois a adolescência veio a coisa do rock and roll, do violão, e Joia. foi desenvolvendo ao longo do tempo, desde 1999, para ser preciso, comecei a É, atuar na questão das bandas, dos bailes, dos rocks, dos bares, depois até consolidar melhor meu trabalho como, vamos dizer assim, artista, no sentido de ter uma obra, de ter álbuns, essa questão toda, né? É uma trajetória que a gente fica um bom tempo, né? Muito tempo. bacana. Marco, deixa eu te perguntar, você toca quais instrumentos? Você toca mais cordas? Quais os instrumentos que você prefere? Eu tenho facilidade para instrumento de corda, né? Eu acho que o instrumento que eu toco menos pior é o violão e a guitarra. Eu nunca decidi muito bem se eu sou violonista ou se eu sou guitarrista. Tem época que eu fico mais próximo de um ou do outro. Esses instrumentos de corda toda, assim, tem uma noção. Contrabaixo, né? Agora, ultimamente, tem brincado com ukulele, um pouquinho de viola, caipira. O Ai, teclado está que aqui, eu joia! tomo uma coça danada para montar, sai pelo menos uns 3 acordes, sai. Para gravação é um pouco mais simples, que a gente vai parando no meio para tentar fazer uma produção, mas enfim, meus instrumentos são mais de corda, né? Nesse sentido, eu me entendo mais como um violonista e guitarrista. Ah, bacana. Marco, você já toca instrumento desde qual idade? Porque você já vem de uma trajetória com uma família de músicos e tudo. Conta pra gente um pouquinho. É engraçado, de certa forma, por ter tido essa presença, eu comecei a estudar de forma tardia, até relativamente. Eu sempre, quando criança, tentava estudar com meu avô, na parte da teoria musical, aquela coisa toda, dos instrumentos de sopro, né? Mas eu tentava, parava, entrava, voltava. O método antigo era, eu acho, eu considero muito antimusical, aqueles métodos que ele tinha. Primeiro você tinha que aprender a ser um ótimo, entre aspas, leitor de música, né, na questão da partitura, e para depois poder pegar o instrumento. E uma criança, nesse processo, acho que não tinha o lado lúdico, né? Só aquela questão de uma leitura métrica ali da partitura. E Sim. com 13 anos
especificamente eu comprei um violão. Ajudava meu pai na oficina dele, meu pai tem uma oficina de refrigeração, a gente cresceu nesse ambiente também. E ajudava ele com o dinheirinho que a gente ganhava, deu para comprar um violão. Nesse dia, quando eu comprei o violão, fiquei tão empolgado, fui mostrar para o meu avô. Ele ficou quase um mês sem falar comigo. Ele falava que violão era instrumento de vagabundo, que eu tinha que tocar com uma clarineta, que era um instrumento sério. Olha só. Aí ele ficou sem falar comigo, ficou muito chateado. Aí, Ele é logo em maestro. seguida, eu tentei. Era maestro, é. Ah, Então ele sim. ficou pé da vida. E foi passando. Aí eu comprei o violão, aquelas coisas da revistinha, tentava tocar, aprender de forma autodidata, que eu tinha. Ele ficou sem falar comigo, né? Eu tinha que tentar dar meus pulos. E tentei estudar e não conseguia, doía o dedo, né? A gente começa. Eu deixei o violão jogado só um ano, praticamente depois, com 14 anos, que eu peguei, não, vou estudar sério. Tentei fazer conservatório, não me adaptei muito bem nesse primeiro momento, que era caro, não tinha nenhum estudo público, né, de música, que era caro aqui em Paraíba, conservatório. E conheci um senhor que era violonista e comecei a aprender com ele com os métodos mais ou menos do que seria um violão erudito. E nessa época, como eu precisava de ter uma leitura, aí eu voltei a me conciliar com meu avô. Eu falava, não, eu quero aprender a tocar, vou entrar para a banda. A banda dele, ele formava a banda, era 7 de setembro, Carlos Gomes. O que a gente fazia, que era rock, era conjunto. Não, vou aprender música sério. Aí nisso deu uma engrenada, realmente, estudar o violão, estudei com ele diariamente, encontros diários, foi um contato até muito próximo que eu tive com ele, e de lá para cá não parei, Ah, que desde essa legal. época. Não, e assim, eu acompanho o seu trabalho e adoro realmente, assim, o seu violão, que você tira dele um som muito limpo, muito bonito. Realmente, a gente percebe que existe aí uma dedicação. É uma das coisas que eu também coloquei para mim como meta, porque eu, por trabalhar com uma diversidade de artes, acabei focalizando mais na literatura. Então, assim, eu acabo tomando você, outros amigos que a gente tem em comum, como uma referência para a gente poder aprimorar, porque é bacana a gente tirar, né, o melhor do instrumento. E isso Sim. é poucos, né? Eu acho bem, bem bacana. É um caminho muito Ah, legal. sério. De treino e, Eu de particularmente hoje em dia, resiliência. por exemplo, eu acho que eu perdi muito, assim, dessa questão do instrumentista mesmo. Eu, se for levar, eu sei tocar guitarra, sei tocar o violão, por exemplo, mas eu não considero mais assim, um instrumentista, que a pessoa tem que dedicar horas por dia para ter uma boa execução mesmo. Eu hoje em dia sou muito assim pragmático no sentido, olha, eu tenho que fazer o trabalho, ensaio bem aquilo ali, fico um tempo me matando de tocar até aquilo sair conforme eu Uhum. preciso. Mas o ideal é ter aquele contato diário com o instrumento, todo dia, horas ali, viver imergido. Mas a vida da gente, essa correria louca, é É. complicado, né? E são etapas também, né? Quando a gente é mais jovem, Sim, tem uma disponibilidade X, depois vai se tornando adulto e tem outras demandas da vida, e nem é um pretexto, é uma necessidade mesmo, né? Até é porque verdade. a gente só nasceu inteligente, né? Não nasceu rico. Então, a gente tem que realmente A criar conta as vence no final condições. do mês, hein? Vem as contas, os boletos, né? Exatamente, mas não é uma queixa, é simplesmente uma realidade e a gente vai se adaptando a essa realidade, né? Com certeza. E você teve, assim, experiência de tocar em outras bandas antes dessa sua carreira, da sua trajetória, da sua obra artística? Conta um pouco para a gente como foi esse momento, assim. Eu comecei com as bandas, entre aspas, que eles chamam talvez bandas de garagem, que eram as bandas de rock, né? Aquela coisa da Uhum. garotada. Entre fase dos 15, 16 anos e festas, aniversários, essas coisas todas, a garagem, encontro com os colegas de rock, mas levando com muita seriedade, né? E logo após esse período das bandas de rock,
vieram os bailes e os bares também. E nessa fase de baile, eu toquei em tudo que você pode imaginar. Literalmente viajava em bolé de caminhão, tocava em aniversário, casamento, velório, batizado. Só faltou tocar em casa de tolerância, porque o resto foi tudo. Todos os estilos. Nesse momento eu tinha a coisa do guitarrista, do instrumentista. Eu queria acompanhar todo mundo, eu queria tocar, e chamava para tocar, eu ia, dava até o pretexto, não, preciso disso para levantar eu falava o cachezinho, mas na verdade eu queria aprender a tocar e me relacionar com as pessoas, ter aquela experiência, né? E faz diferença, né? A prática. Você está ali no cotidiano realizando, você vai apresentar, aquilo se torna mais visceral. Você não tem uma segunda chance, você tem que realizar aquilo. Então, o seu estado de concentração também se torna outro, né? É a É, prática do palco mesmo. e a coisa dos bailes tinha vantagem, assim, da pluralidade de repertório. Eram bailes, às vezes, de 5 horas, que você tocava bolero, samba, heavy metal, se bobeasse, das coisas mais popularescas, vamos dizer assim, do que estava tocando na rádio no momento, e tudo. Então, você tinha que ter um repertório de quase 100 músicas na cabeça ali para tocar. Era muita coisa, se desenvolve musicalmente, né? São novos horizontes. E conhecer lugares, pessoas dos lugares mais simples, humildes, de você viajar numa estrada de terra por um monte de tempo e você acha, não vai ter gente nisso. Você para num vilarejo e parece que eles brotam do chão, assim. Isso era Legal. interessante. E sempre no interior, Marco, assim, você sempre morou no interior? Qual a Eu cidade? tenho eu tenho um umbigo enterrado. Eles falam assim que quando a gente enterra, a mãe da gente aqui no interior enterra um umbigo no quintal, a gente não consegue sair, né? O meu está enterrado provavelmente no Morro da Conceição, que é o bairro onde eu morei praticamente a vida inteira, saí de lá só para casar, mas em Além Paraíba. Então sempre vivi em Sim. Além Paraíba, ainda vivo em Além Paraíba, Minas Gerais, e É. tocando muito nos interiores aqui ao redor, mas também fazendo muito circuito, que a gente é próximo do estado do Rio, então toquei muito na própria cidade do Rio de Janeiro, os municípios do estado do Rio, Espírito Santo também viajei bastante. Nesse Bacana. eixo aqui de Minas, na minha região, que é a zona da Mata Mineira, estado do Rio, Sim, muita coisa, e Espírito Santo também. São os 3 estados que eu fiz bastante apresentação. que legal. Ah, e falando do Rio de Janeiro, eu lembrei aí de uma outra particularidade, né? Seu trabalho, para além, né, de músico e todas essas facetas que você apresenta para a gente, também tem um trabalho bacana com a produção cultural em si, né? Gostaria que Uhum. você contasse um pouco aqui para a gente como tem sido o seu trabalho em relação a tudo que você vem desenvolvendo em termos de produção cultural aí na sua região, como que isso se dá aí na sua cidade? Essa questão da produção cultural, até mesmo desse viés produtor, eu assumi isso de forma assim mais ativa, junto até a minha esposa, a Maiara, que também é produtora. Ela tem mais toma frente nessa parte do que eu, devido à necessidade e à carência. Pelo fato de não ter Sim. propriamente de produtores culturais, a gente tem produtor que eu chamo de entretenimento, que também é importante, Uhum. não estou relegando o papel do entretenimento, mas a gente tem uma carência de produção cultural aqui na minha região que é incrível, a gente praticamente não tem, não é nem carência, é um vazio existencial. E devido a esse vazio existencial, quando eu comecei a trabalhar Entendi. mais o meu trabalho autoral, que talvez não tinha tanto essa questão de um público formado, eu tive que trabalhar essa questão da formação de público, de interagir com as pessoas, aí veio essa questão dos desenvolvimentos de projetos culturais. Eu sempre acompanhado da Entendi. Maiara, minha esposa. Bacana, bacana. E dentre esses projetos, é,
Eu lembro de um festival que você fez, não sei se foram mais edições desse festival, muito bacana, que inclusive a minha parceira Jussara Freire foi uma das pessoas que também apresentou nesse festival, né? A canção dela é com o Antônio Carlos, da Reg Belde. Como se deu o festival em si? Como que foram essas atividades? É bem lembrado, então. O festival foi o primeiro festival de voz e violão de Além Paraíba. A produção foi da Maiara, e no caso eu trabalhei na parte de produção artística, na parte Sim. de curadoria do festival. E foi um evento Legal. muito legal, porque eu tive contato, graças a esse festival, pessoas maravilhosas, que, igual você citou, a Jussara, o Antônio Carlos, que é um grande amigo, mandar um abraço quando você estiver assistindo aí, uma pessoa eu sou fã, junto ao Reg Beld, junto à Ritmo e Melodia, e tive contato com essas pessoas todas maravilhosas, né? A Jussara, o Patrick, eu talvez possa estar esquecendo o nome de alguém, mas foram muitas pessoas boas naquele festival que a gente teve a proximidade, que é interessante, que abriu muito caminho para um leque de relações que a gente passou a ter com outros artistas, produtores. Provavelmente, se a gente está aqui agora, foi devido a essa rede de contatos desse festival de voz e violão. Esse festival foi Verdade. feito através da lei de incentivo do município. Só tiveram Uhum. duas edições. Uma primeira edição eu fiz um trabalho de levar uma apresentação de um show que chamava Além das Gerais, analogia Além Paraíba, para a zona rural aqui do município, ou distritos ou bairros afastados periféricos que de certa forma não tinham contato com aquele tipo de som. E foi também, foram os dois editais, uma pena até mesmo. Além Paraíba só teve esses dois. De forma Poxa. muito feliz, eu tive envolvido nos dois. O primeiro, como o projeto, eu tive como proponente, trabalhando. E nesse segundo, trabalhando, era o projeto da Maiara como proponente, porém eu trabalhando na produção. Foram só os dois, Uhum. mas infelizmente, com relação a editais municipais, depois desse não tiveram mais. Teve a Entendi. pandemia também, foi recente isso, talvez esse festival, Exato. eu não lembro do ano, talvez foi 2018, ficou um ano sem ter, entrou pandemia 2020, a gente já está em 2021, Foi. E mas eu acompanhei esse processo, e o que você falou é muito verdade, né? Se hoje nós estamos aqui, foi através dessa rede que foi criada, né? Foi através da rede do Antônio Carlos, da Ritmo Melodia e Reg Belde, que eu acabei conhecendo também a Jussara, a Joyce, que se tornaram parceiras musicais, você também, que se tornou um amigo aí, também articulador cultural, e também um artista sensacional. Então, assim, são essas redes que a gente vai fortalecendo, vai formando e criando novas possibilidades, novos olhares, né, Marco? E isso é uma coisa que sim, realmente a arte tem uma capacidade muito grande de nos proporcionar, né? E eu realmente eu acredito muito na arte, né? A gente inúmeras vezes por meio de conversas vem falando sobre essa capacidade é, transformadora. Essa transformação, ela não necessariamente se faz por meio só da obra, ela também se faz pelas relações que nós firmamos, né, entre nós, essas trocas, a possibilidade de nós estarmos aqui nesse momento conversando e você contando para a gente um pouco da sua trajetória, né, pensando assim, poxa vida, a gente já conversa há tanto tempo, estamos aqui agora podendo nos ver à distância, isso é muito bacana, né? É algo que há um tempo atrás era impensado. E, sim, e pensando assim, né? Eu estou aqui com a minha colinha das perguntas que eu tinha preparado para você. Bom, ainda falando, né, dessas questões de festival e tudo, como que você enxerga nesse momento
o cenário independente, né? Vamos agora assim direcionar para o campo da música especificamente, né? Que é a sua principal área de atuação. Sim. Como que você Eu creio que, da minha visão, quando eu comecei, igual eu te falei, nessa virada dos anos de 99 para 2000, essa virada de século, ainda existia uma questão. Eu comecei talvez no momento que estava tendo a queda da indústria música, a indústria da música, né? Devido Uhum. àquelas questões todas que eles iam enfrentando, que era a pirataria, logo em seguida entrou o compartilhamento de informações, a internet, né? Você lembra era o Napster, e foram tendo outras formas de distribuição, além também da democratização do acesso a meios de produção. Então, isso tudo eu É, acho que transformou completamente o mercado musical. sim. Atualmente, essa questão de ser independente não é mais assim, é uma escolha. Não, é uma condição. Você não tem Uhum. outra opção. Aquela ilusão que eu tinha quando do coreto aqui da praça, eu ia para quando eu vou tocar no Infeliz, eu achava que ia encontrar o coroa lá do charuto, o olheiro, né? Não tem, acabou isso. Eu acho que não existe mais. Então, eu É, acho que a música independente hoje é uma condição, e vem com as dores e delícias do que é ser independente. De certa exatamente. forma, tem muita coisa interessante que você tem a possibilidade de deixar um legado da tua obra, você tem, entre aspas, a liberdade de desenvolver o que você quer dentro de uma questão artística, mas em Uhum. contrapartida você vai ter que bancar isso tudo, né? E é complexo, para até os custos de produção, por mais que tenham sido assim democratizados ao longo do tempo, ainda é caro o processo de produção, é caro o processo de distribuição. A distribuição que eu Uhum. digo, eu botei minha canção no YouTube e na minha rede social, tá lá, o mundo tá me vendo. Não tá vendo, é uma ilusão. Você bota num limbo aquilo ali. Na realidade, eu tenho 10 mil seguidores, nem isso te vê, sim, no máximo talvez 5 a 10% do que você posta nas suas redes, as pessoas vão ver, e isso vai criando bolhazinha. Quando você vê, tem meia dúzia de pessoas vendo. Caso queira furar essa bolha, você vai ter que gastar um dinheirinho, vai ter que ajudar o Zuckerberg Exatamente. lá, né? Ele ficar mais milionário e valorizar as Mudar os ações das redes algoritmos. dele. Então, É, acho que é meio que isso, essa complexidade de coisa, né? é, eu acredito que existem várias fórmulas, né, para a gente poder chegar aí num denominador comum. Então, eu acredito que o fato da arte independente ter esse sucesso, né, de visibilidade e tudo mais, implica em vários fatores que nem sempre estão ligados à qualidade, né, realmente do artista. Isso é fato, até pelo besterol que às vezes a gente está acostumado a assistir por aí, mas eu falo que assim, existem alguns artistas que antes dessa situação de pandemia acabaram criando uma estrutura de formação de público diferenciada também, na qual eles criavam eventos também online e reuniam as pessoas de maneira espontânea nesses eventos. E isso ia gerando realmente também uma formação de público bastante interessante. Eu falo isso, assim, usando como um exemplo mais concreto, um artista, não sei se você já ouviu falar, que chama Tico Martins, aliás, Teco Não, Martins. não É, conheço. ele é um artista que vem uma levada, assim, também underground, e ele fazia alguns eventos e trabalhava muito essa questão da formação de público. Então, ele fugia um pouco desse nosso modelo digital, né? Ele fazia muitas apresentações ao vivo. Então, a interação dele com o público era o fator marcante, né? Dessa formação.
Então, eu ainda acredito que o contato e as interações, elas sejam mais eficazes, sabe, Marco, do que a gente ficar nessa situação de ficar refém das redes. É que realmente, nesse momento, a gente não tem muito como fugir, né, disso. A gente acaba ficando realmente pelas lives e por outras circunstâncias totalmente digitais, né? Mas eu ainda acredito que, por exemplo, esse retorno às garagens, né, aos bailes e tudo mais, isso ainda tenha uma. É como se a gente tivesse voltado um pouquinho, né, mudado um pouquinho a direção. Eu acho que isso ainda implica numa formação de público efetivo, né? Claro que não com uma grande visibilidade no início, mas com o passar do tempo, um acaba compartilhando com o outro, e compartilhando com o outro, e como eu venho muito desse lugar onde eu tenho filhos jovens e tudo mais, eu venho observando essa dinâmica, né? E isso é interessante. Eles também são músicos. Eu falo assim, nossa, que diferente. Legal. Realmente, assim, sou a tiazona do negócio. É muito engraçado, porque é uma observação de uma mudança de comportamento, mas que ela é um retorno àquilo que nós éramos há um tempo atrás, na nossa juventude. Isso é engraçado, né? É bem interessante. Só um minutinho. Vou botar aqui a telinha aqui. Tá, parou. Não tem problema, pode ficar desligado aqui atrás mesmo, sem problema não, né? Não ficou ruim não, né? Peraí, deixa eu Não ver se voltou. Voltou, peraí, só um segundo. Peraí. Ok, desculpa. Eu posso imagina. responder? Claro. Complementando essa questão, é muita mudança que a gente teve com essa pandemia, eu acho, das relações, da questão, abriu mais um leque. As lives já existiam, vamos dizer assim, mas agora ela consolidou. Mas o que eu reparo realmente, ainda mais para quem é independente, assim, todos de certa forma são quem não tem um dinheiro para investir pesado em campanhas robustas de marketing, tem que investir mesmo no relacionamento interpessoal, é olho no olho, faquinha no dente, vamos que vamos. Sangue nos Que não tem, olhos. sangue nos olhos e vão que vão. Agora, tem uma coisa interessante também que tem no mundo, que está acontecendo dessa questão, que a gente também tem que ter um cuidado com isso, e eu acho que é uma tendência de mercado grande, é a questão de mercados nichados, né? Por exemplo, eu vou comunicar com quem gosta das coisas que eu gosto, cria um bullying, de certa forma é ruim, mas é assim, o outro que gosta de rock vai ter o rock dele, quem gosta do jazz vai ter, quem gosta do pagode vai ter também, quem gosta do samba, quem Exatamente. gosta do axé, e tá. Antes a gente tinha um padrão, não, tem que falar para todo mundo, agradar todo mundo, isso que é legal, mas hoje em dia a gente vê que não, ainda mais dentro da internet, tem como você segmentar, quando você paga um patrocínio, um impulsionamento, você define a classe social da pessoa, a faixa etária, o sexo, até mesmo a questão da orientação sexual da pessoa, se você quiser, você consegue segmentar aquele conteúdo para essa pessoa. Então, acho que é uma tendência disso que é E deveria ser forte. o contrário, né? Deveria ser o Oi? contrário. Acredito que deveria ser ao contrário, porque se a gente parar para analisar, dentro da globalização, a gente teria o quê? Uma maior diversidade, né? E um consumo, digamos assim. Homogeneidade. Seria um É, mapa. e, Não, tá voltando, é um processo de nichos. Você pega o Netflix, por exemplo, é um exemplo de ser uma plataforma com vários filmes e séries,
que, Uhum. de acordo com o que ele vai vendo que você gosta, o algoritmo vai jogando para você o que você gosta. Se eu abrir minha conta do Netflix, vai ser diferente, por exemplo, da tua, e de acordo com o teu perfil, que o algoritmo vai vendo o que Exato. você gosta e vai jogando para você. Mas, enfim, é interessante. Tem aquele cara, acho que é Chris Anderson, não tenho certeza, eu não li o livro, lembro que, mas quando saiu foi um boom, que era Cauda Longa, que ele já É, comentava sobre isso, dessa questão dos nichos, disso tudo. Quando você coloca isso numa esfera maior, você consegue ter o público, né, que a cauda longa chega. Mas, enfim, são teorias aí que a gente ainda não sabe o que vai acontecer nos próximos capítulos, né? mas é interessante a gente realmente refletir sobre cada uma delas, até para poder entender como é que funciona essa dinâmica, né? Eu É. acredito que o artista, bom, eu particularmente eu tenho esse interesse, não necessariamente só com a música, mas com outras artes, né? Até porque a minha arte, se eu for falar assim, ai, qual é a minha atividade principal? A minha atividade principal seria a literatura, né? Com Uhum. a partir da literatura que eu abri um leque para as outras artes. Então é interessante analisar, né? Que eu venho aí de uma linha da literatura e aí eu consigo enxergar um pouco como é que funciona essa dinâmica em cada uma das vertentes que eu atuo. No teatro funciona de um jeito, né? Na literatura funciona de uma outra forma, na música funciona de uma outra forma. E isso é bacana, cada vez que eu tenho a oportunidade de ter essa troca com vocês, soma muito, assim, para mim, porque cada um tem uma experiência, uma Uma vivência, visão de mundo. uma visão, e você tem uma relação de uma cidade pequena, né? Eu, Roça? eu agora estou aqui morando numa cidade pequena, mas venho já com a visão de São Paulo, então, assim, são dinâmicas distintas, e é interessante analisar e poder se colocar dentro desse lugar, né? Bem, bem bacana. E falando agora um pouco do seu trabalho artístico, me fala um pouquinho das suas referências, Marcos. Quais são as referências assim que você usa para as suas composições, para os seus trabalhos autorais? É uma mistura danada. Eu tive um problema seríssimo com isso, né? De definir qual que seria o que eu faço, devido à questão de ter tido muita influência. De certa forma, eu até me considero um pouco audiófilo, assim, que eu ouço hoje em dia nem tanto quanto eu gostaria, por causa do dia corrido, não tenho mais tempo para nada, quase, mas eu ouvi muita música, pesquisava muito. Mas eu posso dizer assim, de uma forma geral, eu gosto muito de música brasileira, mas engraçado, a música brasileira chegou depois. Eu vou falar do rock primeiro, minha primeira paixão, assim, especificamente os discos do meu pai de rock progressivo, como o Genesis, o Yes, o Emerson Lake Palmer, aí depois vem Pink Floyd, essa coisa tudo, isso, fiquei apaixonado naquela coisa toda, né, daquele movimento. E fui ouvindo os rock nacional, eu gostava na adolescência, desse que a gente teve dos anos 80, eu gostava daquilo tudo, fiquei muito apaixonado. Veio os outros rocks clássicos. Aí até que quando chegou Beatles na minha vida, foi uma coisa muito forte, Beatles. Eu definiria hoje que eu tenho muita coisa dos Beatles. E Que aí eu comecei a ouvir bacana. música brasileira, né? Da coisa do bar e tocar no bar, a gente vai ouvindo o que tem de bossa nova, vai ouvindo o que tem dos nordestinos, daquele pop nordestino que é o Zé Ramalho, Alceu, Fagner, me influenciou muito. E tudo que tem de música brasileira, os tropicalistas, né? Até chegar também outra questão que consolidou muito o Clube da Esquina. Para mim, assim, que eu Bacana. tenho muito forte é o Clube da Esquina e os Beatles. E o Clube da Esquina eu acho que é uma síntese de tudo que eu ouvi, além da questão do rock, da música brasileira, de todas as vertentes. Você vai ter a influência da questão do jazz, você vai ter a coisa até da música sacra, talvez, da coisa da música negra, da música latino-americana. Então, acho que a síntese que tem tudo, o Clube da Esquina com a turma toda lá, eles fazem essa síntese que eu gosto muito, uma coisa meio antropofágica, né?
consumir tudo e regurgitar uma coisa própria. Então, me inspiro muito Bacana. nessas questões. Ah, bacana, Marco. E aí me conta, tem novidade, né? Tem novidade para hoje. Tem Daqui a lançamento. pouquinho, né? Conta pra gente. Dentro de... Vou deixar você contar a novidade. É muito especial. Hoje, às 14 horas, vai ao ar a gente chama de web clip da canção minha Entre Curvas, que está num disco que eu venho trabalhando, que é o Tangram. Uma coisa interessante que nesse web clip é aquela coisa do... Eu não consigo me falar, talvez até me auto-sabotar, mas é a questão aqui do interior, não sei, de São Paulo, vocês tiveram contato com circo. Chegava muito circo aqui. E o circo Isso. pobre, quando chegava, a criançada ia lá no campinho ver o circo pobre. Quando o circo era pobre, na época era permitido animal, o circo não tinha animal, não tinha nada. A gente viu o moço lá batendo, estaca, montando, levantando a lona, tá ok. Depois chegava, entrava no circo, quando estava montado bonitinho, o bilheteiro, a gente via a cara dele. Logo em seguida ele estava lá dentro vendendo algodão doce pipoca. Depois quando ele era o palhaço. Saiu o palhaço, cara. Então, ou seja, aquela coisa, talvez até precarização do serviço, a uberização, a gente acaba tendo que fazer tudo ao mesmo tempo. E nesse webclip, onde eu fiz esse rodeio e tudo, não foge, eu tive que fazer a fotografia, eu fiz a edição, eu fiz o roteiro, a gente faz tudo para conseguir produzir. Advém de um edital da Aldir Blanc, no caso que foi aprovado através da produção dessa cultural, que eu fiz esses videoclipes, né? São dois, vai sair esse que vai sair hoje e mais para o final desse mês vai sair um outro. Eu tô feliz pra caramba, ficou um clipe muito bonito, tá legal, daquela questão toda, né? Faquinha no dente, sangue nos olhos, vamos que vamos. Joia! E bem no Dia dos Namorados, né? Presentão. Muito E é bom. uma canção, essa canção é uma canção assim romântica, quase beira ao piegas, aquele amor que quase rima com dor. E é uma música que eu fiz, estava muito apaixonado. Eu fiz para minha esposa, quando a gente estava se conhecendo, era aquela coisa de ficar bobo, né? Só quem não Sim, sabe o que é isso, bobo é quem não sabe, quem não vive essas coisas, né? Mas é uma canção é do Dia dos verdade. Namorados, uma canção romântica, beirando ao piegas, mas muito bonitinha. Bacana, Marco. Ah, esse é o álbum Tangram, assim, acho ele sensacional. Você quer contar para a gente um pouco do Tangram? Como é que surgiram essas canções? Como que foi a composição do Tangram em si? Uhum. Então, esse é o meu segundo álbum. Foi um processo até. O hiato que tem do primeiro para o segundo é um hiato até longo. Meu álbum primeiro foi em 2014, se não me engano. Tangram saiu em 2020, olha só, 6 anos, longo período, né? Sim. Vou começar falando um pouco sobre o álbum, depois até dos contratempos que a gente tem como independente, que a gente passa muito perrengue. Se não contar os perrengues, não tem graça, né? Pode contar, Mas não é? Mostra a que ideia a gente luta, mas a gente também cai. Aí a gente levanta. muito. Vou começar de trás para frente, então. Aconteceu de eu ter feito a produção, consegui fazer o crowdfunding aqui em Paraíba, acho que foi o primeiro crowdfunding de um artista de Além Paraíba a desenvolver essa questão do financiamento coletivo pela internet. E eu fui muito bem sucedido, consegui arrecadar fundos necessários para fazer a prensagem do álbum, que é um processo caro, né? Como eu tinha o dinheiro, recurso, capital na mão, eu peguei e paguei adiantado para a fábrica. MCK, gente. Lembra esse nome, artista independente? Você ainda tem aquela coisa do CD, que é coisa do século passado. Mas a MCK eu paguei adiantado, eles me deram um calote, entendeu? Simplesmente não me entregaram os álbuns. E foi passando um ano, foi passando dois, eu já estava com 2 anos nisso, com o disco pronto, parado, dentro da gaveta, assim, porque não me devolveram nem o meu dinheiro, nem o álbum. Eu tentei por meses a questão de uma negociação, não teve jeito, tive que entrar na questão do judiciário e tal, isso provavelmente vai protelar por anos. E eu com aquela questão com uma dívida,
da questão moral e até de vida física, no sentido que as pessoas que participaram do crowdfunding tinham prêmios, CDs. Nesse desespero, né, em 2020, foi ano passado, eu falei, não, eu tenho que dar um jeito, vou lançar assim mesmo, consegui angariar mais alguns recursos para pelo menos prensar uma quantidade de álbum para quem tinha adquirido o prêmio de acordo com o álbum, e tô desde o ano passado lançando, trabalhando as canções, né, tá fazendo praticamente um ano que eu tô trabalhando no Tangram, sempre lançando videoclipes, faço os lançamentos do videoclipe e coloco uma música nova nesse contexto de lançamento. Mas muita luta, né? Até cansei. Mas a gente não desiste, não. A gente vai em Mas frente. é uma coisa, né? Quando as pessoas falam na palavra resistência, às vezes quem está de fora não consegue entender a complexidade do que é realmente existir e resistir como artista no nosso país, né? Trabalhar com a arte é algo tão desvalorizado, né, dentro da nossa cultura, que é como se o nosso trabalho não fosse, de fato, um trabalho. Tanto que a gente vê até entre os próprios artistas comentários de que usam a arte meio que como um hobby e tudo mais. É claro, não tem nada errado em você usar a arte como hobby, não é um problema. Mas a questão é o lugar profissional que a gente se coloca, né, dentro desse contexto e, e os méritos que a gente recolhe disso, né, ou se colocar para fazer um trabalho artístico, toda essa trajetória da produção em si, o quanto que ela é complexa, ela é muito, muito árdua, né? Então, assim, é uma coisa que vai gestando, um trabalho que às vezes você tem um recurso ali disponível, mas esse recurso nem cobre de fato as despesas. Então a gente às vezes acaba investindo, né, de recurso próprio para Sim, poder viabilizar aquilo que nós acreditamos, muito mais investimento, na verdade, é, do que algo que a gente realmente tem ali um lucro, digamos assim. Eu acho que isso é algo que a gente tem que ter um trabalho entre os artistas de uma conscientização maior, né? Às vezes acontece das pessoas fazerem comentários com relação a outros artistas que também estão na busca, na tentativa da captação, e isso não é uma verdade. Quem trabalha seriamente com arte, eu venho da área da educação, deixei a área da educação para trabalhar exclusivamente com a arte, né? Então, a arte acabou sendo uma outra ferramenta de construção e transformação social que eu acredito, mas é meu trabalho e eu tenho que ter por ele o zelo que se tem pelo seu trabalho profissional, né? Então, quando você me traz aí uma trajetória como essa, tudo isso vem o quê? De uma cultura, de uma falta de respeito profissional, né? Com relação ao artista em si. Isso é algo que a gente também tem que estar de olhos abertos e combater de maneira sistemática mesmo. Então, por isso, eu sempre bato ali naquela teclinha, né, trabalhadores das artes, univos, porque realmente, se nós não tivermos a nossa consciência de classe, como artistas, como trabalhadores da arte, sinceramente, a gente não vai sair desse lugar, porque a tentativa de é. desarticulação é muito grande. Eu, particularmente, nunca desisto, né? É inerente à minha índole. Mas eu lembro quando eu te conheci, eu vi uns comentários seus sobre essa questão da consciência de classe, desse entendimento do teu papel social. Eu acredito Uhum. que uma das coisas que a maioria não tem, dos artistas, não tem essa noção do que ele é, ele não vê aquilo como um trabalho, ele não entende aquilo
ele vê como um hobby, nada contra, mas isso gera uma série de problemas. Do momento que ele não se entende como um trabalhador da cultura, como um Uhum. artista, se ele próprio não se entende como tal, como é que vai ter uma política pública voltada para um favorecimento dessa demanda que ele O tem? Aí depois ele trabalho dela, chora, né, que não entra no depois ele edital, chora, que são que só é não, figurinhas negócio de carimbadas. carimbar. O cara não quer se apropriar daquele arcabouço que tem ali, não se apropria. Ele não vai, não participa socialmente das questões do trabalho, da cultura, de onde ele está. Você acha que o cara que é político está lá, cara, preocupado com um buraco na rua, com a saúde, ele vai olhar para o artista Uhum. lá, o tocador de violão? Se o cara mesmo não se valoriza, não se entende como classe, o político muitas vezes Exatamente. governa e às vezes o legislador faz o que tem de legislação de acordo com a demanda da sociedade. Se não tem essa Exato. demanda, o cara vai estar alijado do processo. E é o que ele Exato. fica lá no modo de lamentação, vai chorar, chama na cama quente que é melhor. Dá uma raiva, mas a gente entende, É a momento vida de desabafo, momento de desabafo. é. Mas a vida é isso, a gente tem que entender que a vida é plural e faz parte disso tudo, né? Todo tipo de Exatamente. perfil de Não, mas indivíduo. E é importante a gente comentar, e porque assim, eu acho que à medida que, sabe, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, eu acredito, é, eu, eu vou eu continuar não sei, por falando. exemplo, no meu contexto aqui de Além Paraíba, por exemplo, tem pessoas assim que poderiam ser aliados, mas nossa, são as pessoas mais complexas, assim, quem poderia estar envolvido. Acho que disputa migalha que tem, e muitas vezes um colega acaba tentando sabotar o outro. Você fala, que isso, para que está fazendo isso, gente? Está prejudicando, não é? O cara tentar me prejudicar, está prejudicando ele também, o eu se tentar fazer alguma coisa. Falta Exato. muito do diálogo. E eu, infelizmente, às vezes, não é que eu jogo a toalha, que eu sou difícil de desistir, mas o que mais acho difícil de lidar, às vezes, para mim, no meu microcosmos, é com o próprio classe de trabalhadores da cultura, porque eles não se entendem como tal, é uma questão de disputa de pequenos espaços que não existe, era para todo mundo estar Obrigada. ali. É É tão verdade. complicado por migalhas, eu acho tão triste, sabe? Isso atrasa tanto. Talvez, eu não sei se vai mudar ou se não vai, mas a gente faz a nossa parte, né? Tenta sempre Exatamente. E continua acreditando, né, Marco? A gente continua também, não, acreditando. não, Ah, não, não pode parar. Ah, bom. Você quer falar alguma coisa, Marco? Eu queria deixar esse espaço para suas considerações, algo que você queira complementar aqui, para poder trazer aqui para o pessoal que está assistindo a gente. eu queria E ouvir. agradecer, eu queria agradecer essa oportunidade, a tua equipe técnica, é, mais uma vez por estar falando um pouco de arte, falando de trabalho, de perspectivas que a gente tem, isso é bacana demais. Eu fico muito feliz em estar compartilhando as minhas vivências, essa troca de informação que a gente tem, né? Mandar um abraço especial para todos os amigos, músicos, compositores, que não vou falar o nome, que é tanta gente especial, né? As pessoas que Pois gostam da é, gente, que estão aí assistindo, fica com obrigado que medo ficaram de até esquecer. agora. Muito obrigada. Citar também para ouvirem daqui a pouquinho o lançamento da Entre Curvas, às 14 horas. Vai estar no YouTube, Olá. está no Instagram. Sinal de fumaça, se você bobear, vai estar passando lá Entre Curvas também. Não, e nós vamos deixar aqui na Os links, descrição o link, tá? Todos os ótimo. links, inclusive os links do Tangram e dos outros Ó, trabalhos seus obrigado. também. Tá bom? E a gente vai estar ligadinho, sim, vai estar ligadinho no lançamento. Ótimo, Em obrigado. curva. Todo nesse clima amoroso, Dia o dos Dia dos Namorados, Namorados né? traz. Vamos amar. Amar é uma forma de resistência também, de luta, né? Não é assim que eles dizem? Amar é a cura para tudo, né? Se a Com gente tiver certeza.
mais amor, com certeza, muitas coisas que nós estamos passando hoje, nós não precisaríamos passar, né? Com certeza, com Ah, certeza. bom, eu também quero muito, muito, muito agradecer sua presença aqui, estreando o nosso programa nesse formato novo, Marco, muita alegria. Nosso meu amigo de confabulações artísticas, políticas públicas e tudo mais. Agradecer aqui imensamente a Brasilrima, que está tornando possível a realização dessa live. Agradecer também Rádio Web Música Tá na Pista, por onde a gente transmite o programa via áudio, né? E agradecer também aqui a produção do programa Cultura Viva, o Dedé Batera, André Luiz, meu fiel escudeiro. Agradecer também todos os nossos amigos, né, Marco, que, como você falou, são tantos que se a gente falar e acabar esquecendo algum, vai estar sendo injusto. E Fica ruim, agradecer a né? todos. Fica ruim, porque eles moram aqui no coração. E agradecer a todos que acompanharam a nossa live até agora e dizer que ela vai continuar disponibilizada nas nossas redes sociais, que também vão estar descritas ali na descrição, tá? Sigam ali as nossas redes sociais, Espaço Cultura Viva no Instagram, Espaço Cultura Viva também no Facebook e no YouTube também, Espaço Cultura Viva, tá joia? Um grande abração para vocês. E daqui a pouco, ó, não percam o lançamento do videoclipe novo do Marco Antônio Bolfard. Tá joia? É isso aí. Obrigada, Marco Obrigado, Antônio. Daniela. Tudo de bom. Beijo Tchau, tchau. grande. Tchau. Beijo. Tchau.